Olá, pessoal! Estamos iniciando mais um episódio do podcast Universo do Idoso. E hoje nós temos como convidado o Emanuel, que é um prazer, Emanuel, estar aqui com você. Ele é educador físico e eu gostaria que você se apresentasse, Emanuel, né? O que você fez, qual a sua trajetória até aqui com a pessoa idosa. Muito obrigado, primeiramente, pelo convite. Fico muito feliz em poder fazer parte e levar um pouquinho do meu conhecimento para quem for ouvir esse podcast, tá? Meu nome é Emanuel da Silva, sou profissional de educação física há 17 anos, atuo com público idoso há mais de 8 anos, tá? Moro aqui em Rio Preto e tenho um estúdio onde eu trabalho com pessoas que têm doenças crônicas não transmissíveis. E eu procuro levar a saúde para quem precisa melhorar a sua saúde. O Emanuel, e você também fez um trabalho muito bacana, né, na rede pública, né, aqui em Rio Preto, alguma coisa assim, com a prefeitura, parceria, você poderia estar falando um pouquinho sobre isso? Sim, claro. Bom, foi uma experiência assim, maravilhosa que eu levo para a vida, inclusive até hoje eu continuo com algumas turmas, tá? Trabalhei 8 anos, mais de 7 anos especificamente na rede pública, com um grupo de idosos na rede. Então, atendia regiões central, UBSs da região central. Então, cada UBS eu tinha uma quantidade de grupos que eu atendia, tá? É um trabalho voltado para a educação física, para o profissional de educação física, mas eu trabalhava com uma equipe multi, tá? E nesse trabalho, eu montava exercícios adaptados. Como eu trabalhava em grupo grandes, de 50, 60 idosos, então eu tinha que fazer algo mais específico. Como eu fazia isso? Eu não tinha material, eu não tinha local. Caraca! Então eu falei, por onde eu vou começar? Como eu já venho me capacitando antes, depois que eu saí da faculdade, eu pensei, que área eu vou atuar? O que eu vou fazer da vida? Qual que é o caminho? Eu não quero seguir no mesmo caminho que está aí na manada. Ser um personal fitness, cuidando só da parte de emagrecimento, só com um bodybuilder. Não menosprezando meus amigos profissionais que atuam nessa área. Mas meu foco era saúde. Minha visão era saúde. Não essa parte de estética. Mas tudo vai sendo estético com o tempo. E na rede pública eu me apaixonei porque eu nunca tinha essa experiência de trabalhar com um grupo de pessoas idosas. Um tempo atrás, quando minha mãe trabalhava no asilo, lá em São Vicente de Paula, eu gostava de ir lá ver como ela tratava os idosos com tanto carinho, com tanto amor. E ela falou para mim, um dia você vai trabalhar com idosos, trata com carinho, com dedicação. Eu falei, mãe, será? Eu não tenho. Ela falou, vai chegar a sua hora. E chegou. E nessa jornada eu já fui me preparando, não sabia o que eu ia encontrar à frente, tá? E quando eu fui contratado, eu tive essa surpresa, que eu trabalho com um grupo de idosos, só que sem material, sem local. Aí, na hora da entrevista, perguntaram para mim, você dá conta? Você é capacitado? E eu falei, deixa comigo. Mas eu já tinha uma bagagem, já tinha feito capacitações antes que eu ia conseguir promover um benefício para a saúde dos idosos e para aqueles que fossem me procurar para melhorar a sua saúde física, psicológica, enfim. Ô, Emanuel, e parece também que você fez algumas visitas domiciliar para estar adaptando essa casa, orientando, né, como o familiar faz para melhorar a vida diária desse idoso dentro do seu residencial. Essa é uma pergunta muito bacana e um trabalho, assim, fantástico para o profissional de educação física. Nós, como profissionais de educação física, a gente não tem essa visão global residencial. Exemplo, normalmente o profissional vai até a residência e vai passar atividade para quem? Para o idoso. Sim. Tá? Então ele leva ali seu equipamento e usa o que tem na residência. Cadeira, algum banco, algum cone, algo mais prático. Mas a minha visão voltada para a saúde não é só isso, tá? Antes de eu chegar na casa do idoso, como eu trabalhava com equipe multi, até hoje eu trabalho, eu não consigo realizar o meu trabalho sozinho. Então eu preciso de parceiros, tá?
médico, enfermeiro, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicólogos, enfim. Porque não é só meu trabalho que vai impactar na saúde dele. Eu chego no idoso, primeira coisa que eu vou falar, com quem cuida do idoso. Como é que ele acordou, se ele se alimentou, se os medicamentos dele, que ele tinha que tomar no horário, foi tomado no horário correto, se ele se queixou de alguma dor recentemente. Às vezes ele não fala, que ele esquece, mas o cuidador é a melhor pessoa para informar, ou o filho, enfim, quem está ali mais próximo a ele. Feito isso, eu, como profissional da saúde, vou aferir a pressão dele, porque o idoso sempre a gente tem que estar aferindo a pressão antes de iniciar a atividade. Porque se ele tiver com a pressão alterada, eu já tenho que usar outros métodos de treinamento para passar para ele. Ou até mesmo se ele tiver uma glicemia alterada. Como eu tenho essa capacitação de cuidar do idoso que tem diabetes, então eu faço o destro, tá? Que muitos falam que o professor de educação física não pode fazer o destro, mas eu sou profissional da saúde, e eu faço o destro porque o idoso não consegue fazer isso sozinho. Ou alguém faz para ele, ou eu tô lá e faço. E é importante fazer esses cuidados antes de iniciar a atividade física com o idoso, né? Isso aí é uma regra, tem que ser feito, porque você não sabe como é que está a saúde fisiológica do idoso, por conta do polifarmácia que ele vem utilizando, tá? Às vezes tem medicamento que pode alterar a pressão, pode reduzir a glicemia. Como é que você vai saber como é que está o idoso? Às vezes você vai passar um exercício que ele tem que ficar de pé, mas só que ele não está bem. Por que ele não está bem? Então tem N perguntas que tem que ser feito antes de começar o exercício. Exemplo, eu tenho idoso que eu atendo a domicílio, toda vez eu afiro a pressão e faço destro. Ela até reclama, mas todo dia você vai me furar? Toda vez você vai me furar? Só que quando eu mostro o resultado da glicemia antes que está alterada e após o treino que reduziu, que tem que mostrar, ela vê o benefício que tem o exercício, o impacto que tem na saúde dela, tá? Aí ela vê que é importante. E a outra vez que eu vou fazer o novo exercício, a hora que eu retornar, ela já está sabendo que eu vou ter que fazer essa sequência, essa anamnese. E ela pergunta, aí ela começa a perguntar, como é que está a minha glicemia? Como é que está a minha pressão? E a família pergunta. Tem família que nem pergunta, só quer que você vá lá e passe o exercício. Mas eu dou feedback. Eu tiro foto do aparelho de pressão e tiro foto da glicemia, antes e depois, para provar que o exercício físico está fazendo resultado na saúde do idoso. E a gente conversando nos bastidores, você chegou a comentar comigo que você vai lá, estimula, passa atividade física e às vezes você tem que chamar a atenção do cuidador, do familiar, que às vezes deixa ele, quando você não vai, só deitado no sofá, e você já teve esse tipo de situação, né? Que quem cuida daquele idoso não colaborar, ele só faz atividade a hora que você está lá, não estimula esse idoso, né? Sim. Você teve essa situação. É natural. É natural porque quem cuida do idoso é só para cuidar, só vai para cuidar dele. Não tem a capacitação de passar o exercício, tá? Não tem obrigação de fazer isso. Sim. Então, não adianta eu capacitar. Alguns, não vamos generalizar, alguns têm essa vontade, esse prazer de dar continuidade no exercício. Então, eu peço para comprar materiais simples, que é uma faixa elástica, uso o cabo de vassoura que tem na residência e uma bolinha de plástico. Passo exercício simples para ele de forma segura. Não para ficar em pé, mas sentadinho, no lugar confortável. Eu consigo adaptar de maneira segura, capacitar o cuidador ou o familiar para dar continuidade no exercício. Não só isso, mas o profissional tem que adequar a residência do idoso. Investigar qual que é as possíveis causas de ele ter uma queda. Porque normalmente o idoso tem a sua residência, eu sempre falo, a residência é um ambiente dominado. Porque a gente faz tudo no automático. O idoso às vezes está dormindo por conta dos medicamentos que ele usa. Ele acorda, se tem um cachorro, um gato, está no pé da cama, pisa, assusta, pode ter uma queda. Ou tem uma tontura. Se tem algum neto, vai e deixa os brinquedos espalhados na residência, pode pisar, assustar, ter uma queda. Sim. Então eu procuro olhar o ambiente,
ver quais são os possíveis riscos de queda, de sofrer um acidente, se tem rampa, se tem degrau. Eu falar, é possível adaptar, colocar uma rampa? O local que ele mais transita, é possível colocar umas barreiras para ele apoiar, ou se ele usar um andador, adaptar essa residência para o idoso. Hoje as residências do idoso tem que ser linear, não pode ter rampa, porque eles não têm uma flexibilidade articular do quadril ou do joelho para fazer uma passada natural. Então isso é muito importante a gente observar e falar isso para os familiares. E eu achei, então, quando eu tive um contato maior com você, né? Eu achei interessante, falei, nossa, eu quero entrevistar ele, porque as pessoas não conseguem olhar para o educador físico fazendo essas funções, né? E é muito interessante a gente trazer, né, isso para o público, a importância do educador físico na vida do idoso, né? É muito interessante. Nossa, eu fiquei apaixonada pelo educador físico, pelo que você faz. Quando eu escutei, né, a sua história, eu falei, nossa, eu preciso trazer, porque as pessoas precisam valorizar. Porque, assim, as pessoas valorizam o educador físico para estética e esquecem o quanto é importante na saúde do idoso, né? E dentro da educação física, tem uma pós-graduação, tem algo direcionado para o idoso, uma pós, no caso, ou são cursos paralelos só? Não, hoje temos aí bastante curso específico para o profissional que quer trabalhar com o público idoso, tá? Então, tem pós-graduação. Eu fiz pós-graduação em doenças crônicas não transmissíveis, porque são doenças que a maioria das pessoas pode ter. Como é que eu vou tratar cada patologia com exercício físico? Igual citei, diabetes. Vai treinar? Eu faço destro. Inclusive, tem até uma, não é idosa, é uma gestante jovem, está grávida, só que ela está com diabetes gestacional. Sim. Então, eu já faço esse trabalho voltado para a saúde e dando a devolutiva. Com o idoso é a mesma coisa. Então, tem pós-graduação em geriatria para idoso, tem pós-graduação em doenças crônicas. Então, tem vários cursos também muito, muito eficientes que dá para capacitar o profissional que queira trabalhar com idoso. E que legal, entrando nesse assunto que você falou, e como que a atividade física pode contribuir para amenizar esses sintomas das doenças crônicas? O exercício físico, ele sendo bem elaborado e específico para cada idoso, ele vai trazer vários benefícios para a saúde deles, tá? Força muscular. Idoso precisa ganhar força muscular, volume muscular, porque isso está associado a acidente, a queda do idoso, tá? Não só isso, o mais importante, que eu sempre falo, que o idoso tem que socializar. Ele não pode ficar, vamos supor, Emanuel, você atende meu pai na residência? Será que você consegue tirar ele e levar para um local que tem mais grupos de pessoas? Porque é natural o idoso, é igual tá falando hoje, até tava vindo para cá, parei no semáforo, o cara me abordou, que eu estava ouvindo um podcast também. Legal. E ele falou sobre o trabalho do idoso. Eu até citei um pouco, igual a gente está conversando. É muito importante que o trabalho que a gente faz, se a gente não adaptar, a gente perde o foco. Então, eu sempre falo, para os cuidadores ou para os familiares, leva ele aonde tem grupo de idosos, para ele conseguir conversar, porque o idoso fica na residência sozinho. Eu costumo dizer que a própria família coloca o idoso numa bolha. E isso é ruim, porque por excesso de amor, na realidade. Acha que fazendo tudo na residência, deixando ele ali, é um ato de amor, eu entendo. Mas, na realidade, faz falta essa socialização para ele, muita falta, né? Então, assim, hoje, deixar só ele dentro da residência, levar o profissional lá para ele, não é uma qualidade de vida, né? É que o excesso de cuidado limita. Eu vou cuidar do meu pai. Qual que é o cuidado que você está fazendo com seu pai, com sua mãe ou com seu idoso na residência? Você está tirando ele da civilização, tirando a autonomia dele. O que ele sempre fez, você está reduzindo. Ele não pode fazer o que ele mais gosta. Às vezes é lavar a louça.
Às vezes é varrer uma casa, às vezes é lavar uma roupa, às vezes é costurar. Tudo bem, ele não pode por conta de alguma patologia, mas leva ele para fazer outras coisas, ter contato com outras pessoas, falar de assunto que hoje não falam, que eles não conversam. Brincadeira, que eu vejo muito. Tem muitos locais que não estão preparados para atender o idoso. Onde a família fala, tudo bem, meu pai precisa de ajuda. Aonde eu vou levar? Você tem um idoso que precisa fazer exercício? Qual academia que você vai levar? Qual o profissional capacitado que você vai chamar para cuidar do seu pai ou de algum idoso? Então, a gente é limitado Sim. com um espaço específico para essa população, para esse público. Igual quando eu dei aula na rede. Eu pedia autorização para o padre de alguma igreja ceder o espaço, o salão paroquial. Às vezes na praça, mas na praça tem um risco de queda, porque tem buraco, tem pedra, tem galho. Então eu arriscava a saúde deles no lugar público para poder levar o máximo de conhecimento, de cuidado para cuidar deles. Então era muito difícil você tirar o idoso da residência e levar para um lugar que tem risco de acidente. Até mesmo os familiares têm dificuldade de contratar um profissional para cuidar do pai dele. Sim. Tá? Às vezes não é só ir lá passar o exercício. Dar segurança para a família. Explicar como que você vai abordar o pai. Chegar lá não é só conversar, é chegar fazendo teste específico. Sim. Entendeu? Fazer uma anamnese, sentar com o filho ou com o cuidador, tirar todas as dúvidas, pedir nome de medicamento que ele usa, pedir exame, pedir hemograma. Eu leio o hemograma. Que legal. Eu não sou especialista. É igual eu falei, eu trabalho com a equipe multi. O que eu não sei, eu vou compartilhar o que me falta com um profissional específico. Um médico, um ATO, um fisioterapeuta. Eu amo trabalhar em equipe, porque eu sou limitado em algum aspecto, algum conhecimento. Não tenho vergonha de falar. Eu tenho vergonha de não saber e não procurar ajuda. Sim. Entendeu? Eu não consigo ajudar a Sim. pessoa que precisa. Sim. E eu acho que é muito difícil, né? E porque o idoso aí entra no outro problema. Ele tem uma certa rejeição para atividade física. É muito difícil você envolver esse idoso e fazer ele entender que é importante para a qualidade de vida dele. E qual as estratégias que você usa para isso, para envolver esse idoso. Antigamente, o que os idosos faziam? Só trabalhavam e cuidavam da família. Isso. Eles não eram estimulados ao exercício físico. Tá? Então, é natural eles não gostar do exercício físico. Porque tudo vai causar o quê? Dor, desconforto. Você vai tirar ele da zona de conforto dele. E eu sempre falo, para você aderir o idoso ao exercício, é o primeiro contato que você tem com ele, que você tem que conquistar. Você passou o exercício, causou dor, desconforto, esquece que ele não vai continuar a atividade. Porque ele já tem dores por algum problema crônico. Então, tudo que vai fazer eles movimentar essa articulação girador, eles não vão fazer. E os familiares também não estimulam eles a fazer exercício. O que eu faço? Vou entrando na vida deles, perguntando o que você fazia antes, o que você gostava de fazer. Eu gostava de pescar, eu gostava de dançar, trazendo lembranças afetivas, melhorando o humor dele. Aí ele começa a quê? Entregar aquilo que você precisa, sem fazer anamnese. Aí eu vou conquistando ele. Feito isso, falar, agora vamos fazer uma atividade, quero ver como é que você movimenta seu corpo. Aí você fala, eu vou ter que pegar peso? Não, faz brincadeiras manuais, teste brincadeiras cognitivas, usa uma bolinha de plástico, uma faixa elástica, que vai dar prazer para eles. Eles vão ver que o exercício é gostoso, que é prazeroso. Tudo isso vai de como o profissional vai... Aborda esse idoso. Sim. Senão ele não consegue entregar, não consegue ter uma adesão no exercício físico. Daí para frente, ele fez, gostou, ele não para mais. E o idoso é muito bom, é maravilhoso. Eu amo trabalhar com esse público, porque eles são fiéis. Quando eles gostam de você, eles gostam. Tá? É gratificante, né? Demais. E assim, é um retorno, eu falo que é a melhor recompensa. Porque a gente não pode compará-los como criança,
mas a sinceridade deles é como de uma criança, né? São sinceros até demais. Não é? Eu falo, idoso não tem filtro, eles falam na cara Eles mesmo. falam. É demais, a gente se diverte muito, né? É muito gratificante. Eu também sou suspeita, porque eu realmente sou apaixonada em trabalhar com idoso. Como dentro, vamos lá, vamos mudar um pouquinho. A gente falou um pouco desse idoso na residência. Agora vamos falar desse idoso morando numa comunidade, né? Que seria num residencial. Ali são vários idosos, né? No mesmo local. E cada um tem uma necessidade física. Como você consegue levar esse trabalho? Porque, de repente, o tempo que você fica ali dentro não é o suficiente para você trabalhar individualmente e cada um tem uma necessidade. Como que é feito esse trabalho dentro de um residencial? Há um tempo atrás, quando eu terminei a formação, eu iniciei um projeto justamente para isso, para implantar em casa de repouso. Eu visitei algumas aqui com um profissional, um médico. Só que o que eu observei, que tem muitos que é um depósito, entendeu? E eles não estimulam, eles não dão liberdade ou oportunidade para o profissional de educação física poder ajudá-los de forma diferente. Isso vai agregar valor e vai levar mais saúde para o idoso. Mas eles, em parte, como eles não conhecem como é o trabalho do profissional, é natural eles negar, não aceitar. Mas por que não dar oportunidade? Testá-lo, ele, como é que ele vai abordar esse idoso na residência? Como é que o profissional consegue estar ajudando a residência? Sentando com a equipe multi. Ele vai agregar o seu trabalho junto com outros profissionais. Junto com a TO, né? E é muito interessante, né, Manuel? Porque, assim, eu quis muito trazer você, e eu quero divulgar mesmo isso no universo do idoso, porque as pessoas só lembram da fisioterapia. Só que, assim, o educador físico trabalha uma parte, a fisioterapia trabalha outra e a TO outra. Então, eu vou trazer todos esses profissionais. E é muito conhecido, né? A TO, o fisioterapeuta dentro do residencial. E foi esquecido esse profissional, o educador físico. E que é de extrema importância. Porque quem trabalha a força muscular não é a fisioterapia, a gente sabe disso. Ela auxilia, mas o educador físico que mais trabalha essa força muscular. A fisioterapia trabalha outras funções, né? Então, teria que ter, o que você falou, essa equipe multiprofissional para você melhorar a qualidade de vida. Então, a fisioterapia, separadamente, a TO, não vai. Elas isoladas, elas não vão melhorar essa qualidade de vida. Então, é um conjunto, é um todo para melhorar, ter realmente a melhora da qualidade de vida desse idoso, né? Sim, eu sempre falo que é um trabalho em conjunto. Eu sempre trabalho com um fisioterapeuta. Inclusive, lá no meu estúdio, eu trabalho dessa forma. Às vezes, o paciente vai iniciar comigo, mas eu vejo na avaliação que o trabalho não é comigo inicialmente. Eu passo pro fisioterapeuta, explico a situação, a causa. Interessante. Aí a gente trabalha em parceria. E sempre fazendo reunião. Ele fez o atendimento, a gente senta, aí ele fala da devolutiva, o que eu posso estar fazendo na próxima sessão, no próximo atendimento. Então, não fica só com o fisioterapeuta e profissional de educação física. Por quê? Eu vou dar continuidade, o professor de educação física vai dar continuidade no trabalho do fisioterapeuta. A gente não trabalha separado, a gente trabalha unido. Aí, para não estragar o trabalho dele, eu preciso saber o que ele foi feito, até onde ele fez. Aí eu falo, daqui para frente, eu vou fazer isso que eu observei. O que você acha? Está de acordo? Eu falo, Manel, você está no caminho certo. Então, vamos fazendo. Se ele sentir alguma queixa comigo, eu falo, ó, pro fisioterapeuta, no exercício, ele sentiu queixa ou sentiu desconforto em determinada região. Aí ele falou, Manuel, para mim ele não se queixou. Então, na próxima sessão, quando ele fazer comigo, eu vou questioná-lo e vou perguntar o que está acontecendo. Porque, às vezes, a dor não é local do idoso. Às vezes, a dor, ou qualquer pessoa que for procurar um fisioterapeuta ou um profissional de educação física, a dor nem sempre é local. Tem que procurar de onde está vindo essa dor.
Que música está irradiando, ou que inervação que está irradiando até esse ponto doloroso. Por isso tem que trabalhar em conjunto. A gente trabalha a força. Mas o fisioterapeuta trabalha na parte de reabilitação, então a gente sempre trabalha junto, não tem como liberar, até mesmo o TO. Eu trabalho com o TO e ela fala para mim, Manuel, esse idoso está com queixa de dor no pescoço, no trapézio. De onde vem essa dor? Eu vou questionar como é que está a parte emocional dele, como é que está a dentição dele. É muita coisa a abordar, porque às vezes tem dor no pescoço, às vezes ele tem um bruxismo, às vezes a placa, ele emagreceu, a placa está solta, a dentadura está solta, às vezes ele está emagrecendo, mas é por conta que da dentição, ele não consegue mastigar, ele para de comer, está emagrecendo. É muita coisa a se falar, muita coisa a se pensar no idoso. Não é só parte do exercício. Você está emagrecendo, da onde está vindo esse emagrecimento? É do medicamento, porque o idoso também ele perde um pouco do gosto, o paladar, por isso que ele gosta de comer doce, que é gostoso, não vai comer coisa salgada. Então é muito complexo falar o trabalho do fisioterapeuta e do profissional de educação física. Eu penso amplo. Que legal. Não posso ter uma visão específica, linear, só a causa. A dor no joelho é só o joelho? O que está lembrando ele é só o joelho? É um processo inflamatório pontual? Eu vejo, não é. É quadril, passo fisioterapeuta, assim vai. Pessoal, vocês estão me entendendo a importância da equipe multiprofissional. E assim, eu vou falar aqui, assim, mesmo frisar o educador físico, porque eu estou aqui. Um educador físico qualificado, sabendo o que está fazendo, o quanto faz falta dentro do residenciais, né, como comunidade, e também no residencial do idoso, somente do idoso. Quanto, assim, eu trabalho com idoso há 18 anos e eu venho aprendendo tanto. Olha, a riqueza do que o Emanuel está trazendo para nós. Então, vocês que nos acompanham, fiquem atentos com isso. É muito importante. É um conteúdo nossa, muito rico, Emanuel. Muito rico, de verdade. Nossa, aqui na entrevista eu estou aprendendo. É muito, muito bacana. E o que precisa também colocar em pauta é que o profissional de educação física tem que ter mais contato direto com médico geriatra. É porque no exame ali, a gente estando próximo, ele consegue falar a possível causa dele não fazer exercício. E assim a gente consegue falar para os familiares. Então, a nossa parte em fazer parceria com geriátrica é muito distante, porque eu não tenho nenhum médico geriátrico para poder compartilhar, poder conversar. O que eu posso estar ajudando os pacientes dele? Ou vice-versa, trocar essa informação. Na rede pública eu tinha, mas os médicos ali que da unidade. Sim. Que são, assim, me ajudaram muito. Que legal. Todos, a equipe inteira, todo mundo, eu aprendi muito. Por isso que eu tenho esse conhecimento amplo. A ideia do podcast mesmo, o Universo do Idoso, foi trazer isso mesmo, Emanuel. Porque, assim, ainda realmente é muito desconhecido esse universo. O que os profissionais que existem envolvidos nesse universo podem ajudar a melhora de vida, né, na qualidade de vida desse idoso. Por exemplo, foi o que você está falando para mim. Eu nunca tinha pensado por esse lado. A importância do educador físico está em contato com o médico. Porque o médico, ele vai tratar a patologia, mas o que envolve para melhorar essa patologia? Então, assim, é só o medicamento? É só o tratamento? Porque o médico trata, né? Com medicamentos. E aí, o que o educador físico pode fazer? O que a fono, o que os profissionais que estão em volta podem ajudar. Por isso, a importância das reuniões da equipe multiprofissional, né? Porque o que a gente percebe em vários residenciais, o fisioterapeuta vai lá, faz a sua parte, a TO vai lá e faz a sua parte, o médico faz a sua parte, e não tem essa comunicação entre os profissionais. Então, é isso que a gente precisa trazer a realidade de quem trabalha com idoso, dos médicos, de todos os profissionais que envolvem a qualidade de vida desse idoso, né?
E é natural, igual falando do médico, é natural ele falar que o idoso tem que fazer exercício físico. Aí o familiar, o quê? Pergunta para ele. Aí ele vai falar o que é mais seguro para o idoso. Vai fazer uma hidroterapia, uma hidroginástica, vai fazer um pilates, mas em nenhum momento... Uma caminhada? Uma caminhada que é mais tranquilo. Mas no momento é muito difícil falar, vai para uma academia. Concordo com ele, porque se ele fala para academia, ele tem que dar um nome. Senão ele manda o idoso para academia. Tem muita academia que tem os profissionais preparados. Mas é muita gente. Aí tem barulho. Eles não vão ficar, como se diz... fugiu a palavra, livre, à vontade, que é a palavra correta, num ambiente que tem muito jovem, muito barulho, não é adaptado para eles, é um universo diferente para eles. Então precisa de lugar próprio, adaptado, com as músicas da época deles. Que legal. Envolver esse idoso na atividade, né? Entendeu? E sempre trabalha em grupo, nunca trabalha sozinho. Se trabalhar sozinho, o profissional de educação física tem que ter empatia, tem que ser alegre, Sim. tem que conversar, não só passar exercício, fazer a contagem e levar ele embora, não. Tem que ter aquele momento de troca. Eu sempre falo, eu aprendo muito com a história deles. Eu levo a história de um para o outro. Porque às vezes ele está passando uma situação e eu uso muito a vivência que eu vi de um para o outro. Isso sempre me ajudou. É uma outra visão. Então eu tenho uma visão assim, imensa, porque eu trabalhei muito com esse grupo. Trabalho até hoje, né? Sim. O Emanuel, e uma questão que é muito falada também, né, nesse universo, a sarcopenia. Como que principalmente não no residencial como comunidade, mas no residencial do idoso só, é difícil identificar que o idoso, o familiar, aquele cuidador, que geralmente é um cuidador, que ele está iniciando uma sarcopenia. E o educador físico, ele consegue estar identificando que ele está ficando sarcopênico, né? E como que é esse papel do educador físico nessa área da sarcopenia? Você consegue reverter? Até que ponto, né? Pegar no início iniciando uma sarcopenia, né? Como que é o papel do educador físico nisso? O papel do educador físico, quando tem alguma patologia, é avaliando. Sem avaliação, sem diagnóstico, a gente não consegue fazer nada. A gente vai ficar só enganando, fazendo algo que nem sabe se é o correto. Tá? Sim. Como é que é feito? Avaliação. Medida de panturrilha, medida de membros superiores, tá? Fazer um teste de membros superiores e inferiores e anamnese. É um trabalho, igual eu falei, nunca sozinho, sempre em parceria, porque eu vou ficar limitado só com o meu exercício. Então, o ideal é estar sempre conversando com quem ele tem mais contato, igual eu falei, com o médico. Sim. Aí eu faço a minha parte. E sempre estar, exemplo, todo mês ou cada 3 meses, reavaliando. Às vezes a avaliação que você vai fazer com o idoso nem sempre sai fazendo no pontual, porque às vezes ele está com algum processo inflamatório no joelho e quadril, então você não pode fazer a avaliação de levantar e sentar, um exemplo de avaliação. Então você tem que tratar a causa, a dor, tirar aquele processo inflamatório, tirar aquela dor para poder avaliar. Falar, mas tem que avaliar meu pai, que eu vi na internet, tem que fazer essa avaliação. Mas seu pai não está levantando, teu pai não está andando. Como é que eu vou fazer essa avaliação que é o correto fazer com seu pai, ou com sua mãe, enfim, com o idoso? Então, é essa visão que tem que ter. Para tratar uma patologia, para tratar uma doença, tem que ter o diagnóstico. A gente avalia, depois prescreve. E a gente consegue reverter a sarcopenia? A gente consegue, e eu falo, tudo tem como melhorar. Sim. A gente fala, tem cura? Depende. Porque às vezes tem outra doença de base que vai atrapalhar. Mas a gente consegue, com o exercício físico, ter um grande resultado. Nunca a gente dá 100% de segurança, Sim. porque nada é 100%. Sim. Então a gente vai fazer o máximo para poder melhorar essa dor crônica ou essa patologia que ele tá sentindo no momento. Que legal. Ô, Emanuel, como que o educador físico
na realidade, o que contribui para a melhora cardiovascular do idoso? Uma pergunta muito importante, tá? Eu sempre associo exercício resistido com exercício aeróbico. Tem que fazer os dois, tá? Exercício. Porque às vezes também o idoso não consegue fazer caminhada. Como é que eu vou adaptar um exercício cardio para o idoso que não consegue caminhar? Aí eu uso o quê? A mini bike, que ele consegue sentar na cadeirinha, colocar o pezinho no pedal e fazer o movimento. Aí o pessoal fala, mas ele movimenta muito pouco. Eu tenho que passar um treino específico para ele. Ele movimenta pouco, mas movimenta. Devagarinho a gente vai evoluindo. Então, sempre tem que trabalhar exercício associado de força e resistência. Tá? Então, é muito importante a gente trabalhar isso para melhorar a saúde cardiovascular. E ir atentando também que tipo de medicamento que ele está utilizando. Tá? E sempre fazendo a aferição da pressão para ver como é que está assim, os batimentos dele antes de começar a atividade. Nós estamos falando de alguns idosos agora, no momento, mais ativos, né? Vamos para os pacientes, vamos dizer, grau 2, grau 3. Ou a gente percebe, lá dentro do residencial, que a fisioterapeuta que trabalha com esse público, né? O educador físico, ele consegue trabalhar, ele tem algum benefício no grau 2, grau 3, aquele paciente cadeirante, aquele paciente acamado, ou não? Aí seria só a fisioterapia mesmo. Paciente cadeirante, qualquer tipo de patologia do idoso, qualquer coisa que tem limitado, é importante a gente sempre, o que eu falo, avaliar. Qual que é o que ele consegue fazer, qual que é a funcionalidade dele que ele faz no dia a dia. Eu pergunto com um profissional que está atendendo ele, o que você passa para ele, qual que é o tipo de conduta ou método que você utiliza com esse paciente. Aí o profissional fala, ele tem Alzheimer, então tá em que grau, o que ele consegue fazer. Então a gente vai ajustar de acordo com o que ele consegue fazer. Mesma coisa o cadeirante. Então o educador consegue adaptar também. o exercício. Por isso que eu falo, ginástica laboral é adaptado ao exercício de acordo com o que os funcionários estão trabalhando. Às vezes tem mulher que está com vestido, de salto alto, de calça jeans, homem de terno, paletó. A gente tem que passar atividade para esse povo. A mesma coisa para esse público, a mesma coisa no residencial, ou numa casa que tem um idoso ou uma pessoa que está acamada ou que está na cadeira de roda. A gente tem essa habilidade de montar um treino de acordo com cada necessidade específica. Que legal. Nossa, eu estou aprendendo, viu, Emanuel? Muito mesmo, porque dentro dos residenciais a gente, na realidade, não vejo educador físico dentro dos residenciais quanto comunidade, né? Então, como casa de repouso, a gente não vê. A verdade é essa, né? Principalmente aqui na nossa região. Para onde eu fui, lá para São Paulo, estudar, a gente já vê a importância, né? O quanto faz falta. E a gente tem que trabalhar muito para trazer vocês para dentro desse residencial. Porque a população vem envelhecendo. Infelizmente, a doença de Alzheimer está aí. E quando a gente pega, assim, um idoso que ainda deambula, consegue responder, é muito importante trazer o educador físico. A gente sabe o que as doenças degenerativas, né, comprometem isso na pessoa idosa, né? E é muito importante trazer. Meu pai nunca fez, tá? Mas diagnosticou uma doença de Alzheimer, que eu vou te falar, isso está acontecendo com o meu pai. O meu pai foi diagnosticado com Alzheimer e ele é ativo ainda. E eu tô brigando, tem que fazer a musculação, tem que fazer. Porque a gente vai conseguir desacelerar uma parte da complicação dessa patologia, né? Sim, e hoje existe muitos estudos científicos que falam, que provam que o exercício físico bem elaborado tem um grande potencial do impacto aí para ajudar a não progredir de forma
brusca essa doença. Então, é muito importante o idoso fazer o exercício. Qual exercício? O que ele consegue fazer, o que tem adesão. Às vezes, ele não gosta de musculação, tem que respeitar. O que ele gosta de fazer? Caminhada? Vamos caminhar. E elabora uma caminhada com um exercício funcional, no lugar livre. Às vezes, ele não gosta do ambiente da musculação. Às vezes, ele gosta de ambiente ao ar livre. Então, o profissional tem que ter esse feeling, tá? Vai para academia, aí ele mesmo vai queixar, nossa, lugar barulhento, né? Abafado, escuro. Tenta um ar livre. Se ele gostou, aqui tá bom, aqui tá gostoso. Então, você já sabe que ele gosta que é do ar livre. Adapta o exercício para ele ao ar livre, que vai ajudar. Nem sempre contrariando o idoso. Tem que deixar ele com a liberdade. Ele vai falar o que ele gosta. Por isso que tem muitos que deixam de fazer exercício porque é inibido. Faz aquilo que a gente aprendeu na faculdade e quer seguir a risca. Não é assim. Um caso muito importante, eu tive isso na prática. Estava fazendo pós-graduação e tem uma idosa que eu atendo mais de 8 anos. Que eu vou na casa dela, mais de 8 anos. Que bacana. E sempre que eu vou na casa dela, eu sempre passo o meu exercício. Quando eu vou trocar o exercício, ela, eu não gosto de fazer esse. Eu não quero fazer esse. E eu levei o caso dela na aula. Justamente na aula, a gente estava falando sobre exercício para o idoso, eu falei para o meu professor, ó, tem uma aluna que faz mais de 8 anos que eu estou com ela, passo X de exercício, sempre que eu quero mudar algum exercício, ela não quer fazer. Aí ele falou, Emanuel, faz 8 anos que você está com essa idosa. Aí ele falou, meus parabéns, que é muito difícil a gente ficar com idoso há tanto tempo. Nossa. E se 8 anos ela está com você fazendo o mesmo exercício, continua. Já pensou se ela parar, como é que ela vai ficar? Então a gente tem que respeitar. A mudança às vezes não vai ser o que ela precisa, mas E é muito interessante, gente, é muito interessante o que ele está falando. Por quê? Eu estou tentando levar meu pai para musculação, né? Olha só, é muito interessante. E ele fala assim para mim, Emanuel, não, na frente da casa dele tem a pracinha que tem aqueles exercícios. E ele fala assim para mim, não, eu vou ali, eu faço ali, da maneira dele. Aí eu, pai, mas o importante é a musculação. E eu percebo que ele tem uma certa rejeição. Eu até falei, eu vou me programar e eu vou com o senhor. Mas eu percebo que ele não tá aderindo muito. E aí eu tava insistindo, por isso que eu tô falando, como eu tô aprendendo nesse bate-papo com você. Então, na realidade, o melhor não é levá-lo para a academia fazer musculação. não, que ele está tendo uma resistência aí. Se você quanto mais forçar, menos ele vai querer estar fazendo exercício na academia. Qual que é a visão dele na academia? O que ele viu, um monte de gente treinando, pessoas fortes, pessoas mais jovens, música alta. Ele já viu alguma academia para idoso? Teu pai já viu? Já mostrou para ele alguma academia para idoso? Alguém já teve essa experiência? Como que ele vai para um ambiente que ele não conhece? A visão que ele tem é aquela. Então, ele está te dando a deixa. A praça, ele se sente feliz. Se contratar um profissional que faça um bom trabalho, até mesmo com os aparelhos que tem ali, ele consegue fazer próximo à casa dele, vai ficar feliz, vai ter resultado, tanto físico como emocional, e vai ter resultado. Contratado para cuidar Entendeu? do meu pai. É isso. Mas isso é natural, os familiares não se atentam a isso, porque o idoso fala o que ele quer. Então, porque na realidade aí a gente entra num outro assunto, né? Porque tem estudos dizendo que a força muscular, principalmente a musculatura da perna, está correlacionado com a doença de Alzheimer. Aí, automaticamente, como ele foi diagnosticado, olha, e eu sou da área há quantos anos, né? Foi diagnosticado, eu falei, não, então vamos trabalhar isso. Então, significa que esses estudos dizem que a musculatura, ela vai prevenir, assim, não desenvolver a doença de Alzheimer. Depois que não vai resolver nada essa musculatura. Não. Começar a pegar essa musculatura, não. Não, vai ajudar. Sim. Não só no aspecto do Alzheimer. A gente não pode ficar focado na doença em si. Sim. Porque já está instalado. Alzheimer não vai reduzir. É uma doença que não tem cura. O exercício vai ajudar ele no aspecto de não progredir bruscamente o Alzheimer. Mas Entendi. pode ser que aumenta
o grau dele. Por isso existem medicamentos junto com exercício físico, tá? Então, é uma junção. Não é que ele, se ele não fizer exercício resistido ou fizer, não vai... Então, entendi o que você quis dizer. É porque, assim, então significa que o pessoal está divulgando muito, né? A importância da atividade física, da musculatura, para doença de Alzheimer. Então, assim, o que o pessoal está divulgando é que você, trabalhando essa musculatura desde cedo, previne e tem chances muito maior de não desenvolver essa doença de Alzheimer, né? Então, assim, depois que ela está instalada, tem que se trabalhar essa musculatura, né? Porque a gente sabe que a degeneração vai vai comprometer esse movimento, tudo. Então, tem que ser trabalhado também, né? Sim, a doença neurológica, o exercício físico vai ajudar, tá? Demência, Alzheimer, qualquer tipo de doença neurológica, o exercício físico, ele ajuda em qualquer patologia. Sim. Mas tem doença que não tem cura, mas tem tratamento. Tudo tem tratamento, não tem cura. O câncer tem cura? Não, tem tratamento. Medicamento e exercício físico. Diabetes tipo 1 tem cura? Não, tem tratamento, tem medicamento e exercício físico. Então, tudo é uma junção, nada é separado, não tem como de fazer só uma coisa. Estudo diz que exercício físico melhora no tratamento do Alzheimer, não falando que tem a cura, entendeu? Sim. Exercícios de membros inferiores está relacionado a grandes mudanças na vida das pessoas, desde que façam. Falar, ajuda, tá? Quantos que vai fazer? Por isso que entra o profissional de educação física. O que ele consegue fazer? Tem idoso que consegue levantar e sentar uma vez, que é o máximo que ele consegue. Não adianta insistir. É uma vez. Se você insistir, ele vai desistir. Ele vai desistir e vai ficar frustrado. Mas eu falar para você, ó, você tem que fazer 10 vezes. Você faz uma. Aí você vai ficar o quê? Frustrada, porque eu dei a quantidade que você tem que fazer. Não tem que dar quantidade. Vamos fazer um exercício de levantar e sentar. Quantas vezes? O que você conseguir está excelente. Se conseguir uma, está ótimo. 2, está perfeito. 3, o que você conseguir está ótimo. Eu não quero a quantidade. Eu quero que você executa. Que legal, entendeu? Que bacana. Não tem que colocar limite, porque a vida do idoso é limitado. A família, a sociedade já limita muito eles. Como é que você quer limitar até no exercício? E como tão ruim. Como é que está o bem-estar neles? Você já está limitando a eles de fazer o exercício. Igual você deu o exemplo do seu pai. Ele falou para você, eu quero a praça. Você, não, pai, eu vou com você. Ele falou que não quer, não insiste. A minha mãe faleceu no Covid. E ela não faz exercício físico. Por quê? Ela tinha muita dor articular. Dor no ombro, dor na lombar. E o meu irmão é fisioterapeuta. E eu sou profissional de educação física. A gente conseguiu levar ela para academia? Não. Sabe o que ela gostava de fazer? Dançar. Que legal. Pronto. O que deixava ela feliz? A glicemia dela abaixava porque ela dançava. Tinha o gasto calórico ali. Que entendeu? legal. Então, tem que entender o que a pessoa gosta de fazer e incentivar a fazer aquilo que ela gosta. Tem adesão no exercício. Não escolher o que ela quer. Você vê que interessante. Eu estou aprendendo muito porque, assim, hoje a mídia divulga atividade física. Então, eu, na minha ignorância, né, tem que fazer atividade física, tem que fazer a musculação. E não é assim. A gente tem que, no idoso, né, na pessoa idosa, descobrir o que traz satisfação para ele, né, e agregar atividade física no que traz satisfação para ele. Isso é até para nós mais jovem, né? Sim. Mas eu acho que com o idoso é mais delicado isso, né? Sim, porque a palavra musculação soa diferente para eles. Vamos fazer musculação, associa aqui no ambiente fechado. E não é, na residência faz exercício para musculatura específica, na praça faz. A gente sempre fala, ó, vamos fazer uma atividade diferente hoje. Vamos trabalhar o músculo da coxa. Então, sentadinho, com a caneleira, levanta a perna, baixa, de forma recreativa, saudável. Eu sei que eu estou fortelecendo aquela região que eu preciso. Tô te falando, contratado. Entendeu? Tá contratado. Saiu daqui contratado. Já saiu empregado aí. Eu não tenho dúvida. Entendeu? Tem que entender isso. E assim, e o familiar tem a mania de... Como fala? De
de pegar esse idoso e falar, não pode começar a limitar esse idoso, né? E é muito complicado para falar, o senhor vai cair, o senhor vai aquilo, né? E a gente tem que, na realidade, estimular ele. E como que você, educador físico, consegue conscientizar esse familiar que tem que deixar? Então, primeiro tem que mostrar que você é capaz. Sim. Provar. Você tem que mostrar que você é capaz, que você consegue ajudar o pai, o idoso que está à sua frente. Como? Como eu falo, conversando primeiro com o familiar. Porque ele vai limitar o pai dele a tudo. É normal limitar. Concordo também em limitar. Mas não parar de fazer tudo. Porque se o idoso ficar sem fazer nada, aí causa o quê? A diapenia, a osteopenia. Porque ele está estimulando a musculatura. Ele não está movimentando. Ah, meu pai não pode fazer exercício, está com dor no joelho. Tudo bem. Já levou um especialista para tratar a dor no joelho? Ah, não, ele toma só remédio e aí ameniza a dor. Mas não está resolvendo, está piorando. A lesão está lá, a doença tá instalada. Ele não está fazendo nada para melhorar. E também não procura nenhum profissional para ir até a residência. Concordo que tem muitos familiares que não têm condições. Isso é natural, isso é mundial. Sim. E igual eu citei, não temos locais preparados e nem profissionais em quantidade para estar ajudando. Não tem. Então, essa área que está crescendo demais, tem muita gente envelhecendo, só que tem poucos profissionais que querem trabalhar nessa área. Educadores físicos estão se formando, olha a dica aí, né? Vai para essa área. E realmente é muito importante o que você está falando, Emanuel, por quê? Porque eu vejo, eu estou dentro das academias, né? Porque eu gosto muito de malhar, eu e meu marido. E a gente percebe que os educadores físicos, eles não estão preparados para essa população. A maioria, são poucos. Você é uma exceção, de verdade. Nossa, olha o seu conteúdo, a sua bagagem, que interessantíssimo. E os educadores físicos não estão preparados para isso. Na realidade, eu falo que até a enfermagem, como eu sou enfermeira, a faculdade não nos mostra, né, esse mundo do idoso, que eu acho que tem que começar a ser inserido já dentro das universidades, isso, né? Precisa colocar como disciplina. É que tem um monte de área que precisa colocar dentro da faculdade. É um monte de disciplina na faculdade para as pessoas saírem preparadas. Não só mostrar o caminho é esse. Sim. Mas qual que é o destino? O que eu faço daqui para frente? Sim. Só faz aquelas perguntas básicas, aquelas matérias básicas. Às vezes tem matéria que nem vai usar. Eles colocam como disciplina. Só para a pessoa ter um papel. Porque o que eu aprendi na faculdade foi só o caminho. Sim. Mas eu tive vontade, porque eu tinha uma mãe que tinha doença crônica. Muita gente tinha questão de dor. Eu falei, gente, vou trabalhar com dor. E é onde eu abri a minha visão, na pandemia. Porque eu trabalhava dentro de um postinho de saúde e eu atendia, fiquei os 2 anos da pandemia, desde o início, na recepção, pegando medicamento e levando até as pessoas. Eu falo, gente do céu, todo mundo nessa pandemia veio pegar medicamento. Eu perguntava, tá se alimentando por diabético? Eu tô comendo muito bem. O que você está comendo? Vixe, eu como um pratão de arroz. Eu falei, nossa, a glicemia dele vai estar alterada. Aí voltava, eu falei, você está se sentindo bem? Ele falou, rapaz, preciso procurar um médico. Eu falei, quando você veio, você volta comendo um monte. Mas tem que procurar a comer menos. Para isso, procura um familiar seu, você tem que passar por um nutricionista. Você está comendo muito arroz, isso vai aumentar a sua glicemia. Então vou reduzir. Só que ele reduziu o arroz e comia o quê? O doce. Porque é gostoso, então ele comia o doce. Então ele tirava de um e aumentava o outro, nunca baixava. E nenhum praticava exercício físico, nem caminhada. Concordo também que na pandemia limitou, travou. Sim. Que teve um boom, que um monte de gente ficou doente, quem era pré ficou diabético, quem obesidade aumentou, enfim, tá um caos. Até hoje a gente está vendo esse aumento e está difícil de reduzir, por conta que não tem local e também não tem, muitos não têm oportunidade de fazer o exercício. E você trouxe um assunto muito importante, um ponto muito importante. A quantidade de medicação. Quando você começa a fazer a atividade física, você consegue retirar
muitas medicações, né? Porque você consegue melhorar o sistema cardiovascular, a obesidade, e consegue ser retirado, porque um problema no idoso é a polifarmácia. Então, com atividade física, você consegue diminuir a quantidade de medicação do idoso. Pessoas que têm diabetes tipo 2, por que ele tem aumento do medicamento? Porque ele não faz exercício. O nível glicêmico dele vai aumentar. O médico aumenta porque ele não está praticando nada. Então, para não ter nenhum problema, ele vai aumentando o medicamento, até chegar na insulina. Aí ele fica preocupado. Nossa, está aumentando o medicamento. O que está fazendo para melhorar? O que os familiares estão incentivando ele a melhorar a saúde dele? Ninguém mostra o caminho. Todo mundo vai falar para ele procurar um médico, o médico só vai dar medicamento. E aí a gente entra em outro ponto tão importante. Olha, nossa, eu tô assim, de verdade, tô amando esse bate-papo. Muito importante, o idoso, devido às próprias sociedades, acaba excluindo o idoso, conversa pouco com o idoso, até as próprios familiares, né? Acaba conversando pouco, não dando tanta essa atenção. E aí, o que gera nesse idoso? Ansiedade. Aí entra com medicamento para ansiedade. E a atividade física consegue tirar um pouco dessa ansiedade, trabalhar isso também, né? É muito interessante isso. Não só a ansiedade, como tá vindo aí como doença do século, a depressão. A depressão, nem sempre a pessoa, falando do idoso, nem sempre ele vai ficar quieto. Ele vai mostrar uma outra forma de depressão, como não se alimentando, irritabilidade, negação, nem sempre vai ficar quietinho, entendeu? Então, isso que a gente tem que entender. Igual eu falei, o exercício físico, ele vai ajudar muito, desde que ele vai para um lugar que ele sente prazer, trabalhando em grupo, para ele socializar com pessoas da mesma faixa etária, para conversar aquilo que eles falavam lá atrás, a vivência. Sabe o que eu falo com meus idosos quando estou em grupo? Como eu ouço muita história deles, eu falo, pessoal, lembra um tempo da Brilhantina? Ei, cada festa boa. Eles falam, mas você não é dessa época? Mas eu sei como é que funcionava. Eu brinco com eles, eu tenho saudade de ir com a minha mãe no rio lavar roupa. E ele fala, você nem sabe o que é isso? Mas eu levo história, onde eles vão lembrar tudo aquilo que eles faziam lá atrás. E um começa a conversar com o outro, das vivências que eles tiveram. Isso gera prazer para eles. Eles falam, nossa, a gente era feliz, eu não sabia. Uma vez eu fui dar uma palestra com um grupo de hipertensos diabéticos. Mas eu não ia falar da doença. Porque a doença, eles sabem mais do que eu, porque eles já estão com a patologia. Eu sei a teoria. Eu não tenho a doença, não sei a prática, eu não tomo medicamento. Só que eu não abordei o tema, a patologia. Eu falei para eles, hoje a gente vai falar sobre felicidade. Aí todo mundo ficou feliz. Eu falei, opa, consegui mudar o humor deles. Vai dar certo. Aí na lousa eu fui perguntando, o que você gostava de fazer anteriormente? Ah, gostava de dançar, eu danço. Gostava de pescar. Eu gostava de ir na casa dos amigos. Aí eu gostava de bordar, aí eu gostava de costurar. E fui entrando, e todo mundo feliz. Eu falei, sabe por que vocês estão aqui hoje? Porque vocês deixaram de fazer tudo isso aqui, ó, que vocês faziam antes. E isso aqui, ó, que vocês falaram que gostavam de pescar, dançar, visitar os amigos, deixaram de fazer, que dava prazer para vocês ficou doente. Concordo com vocês, entendeu? Não estou falando que vocês erraram, mas vocês deixaram de viver. Vocês hoje parou de viver para cuidar de familiares, neto, às vezes filho, às vezes o dinheiro de vocês não dá para vocês porque vocês têm que ajudar o filho que ganha pouco, precisa de pagar alguma conta. Aí eu falo, ó, para e pensa, hoje, se vocês ficar inválido, não conseguir trabalhar, vir até o médico, quem vai fazer isso por vocês? Uma reflexão. Aí eles parou e pensou. Tem uns que começou a chorar. Eu falei, gente, é normal, mas eu tenho que abrir o olho de vocês. Porque vocês podem começar a mudar a vida de vocês a partir de hoje. Vocês conseguem. Vocês não podem negligenciar a saúde de vocês para cuidar de outras pessoas. É por isso que vocês estão doentes. Eu não vim aqui para falar das doenças de vocês. Eu vim aqui para falar de coisas que vocês
faziam antes e deixou de fazer. Aí começou a pensar. Isso que eles me deram 40 minutos de eu fazer essa palestra com eles. Eu fiquei 1h40. Muito forte que você está trazendo, Entendeu? Manuel, muito. Porque eles têm que ter essa visão. E é natural os familiares limitar o idoso na parte financeira, cuidar do filho, do neto. Como é que ele vai procurar um exercício físico? Como é que eles vão procurar a saúde deles? A tendência é piorar, porque tem que cuidar, a depressão está aí. A ansiedade está aí. Precisa comprar um medicamento, não tem condições. Precisa melhorar a alimentação, não tem condições de comprar uma alimentação melhor. O alimento está caro. Então, se o nutricionista passar algo que eles não conseguem comprar, eles vão ficar o quê? Frustrado. Vai pedir para o familiar não tem condições de comprar. Que recurso? Para onde eles vão buscar isso? É muita coisa de se pensar. É global, é caso de saúde pública. A gente está falando só do residencial, mas eu vejo na forma geral, mundial. É o que eu bato na tecla. Não tem como. Eu faço a minha parte. E o resto? Nossa, é muito forte isso. Entendeu? Muito forte que você está trazendo. É complexo a gente conseguir querer ajudar e não poder. Eu me sinto frustrado. Então, eu faço o melhor que eu posso naquilo que eu tenho. E a gente consegue adaptar, né? Tudo. Com o mínimo, né? O mínimo. Com o mínimo. Quando eu comecei a dar aula, não tinha material nenhum. Eu disse, vamos trabalhar todo o grupo muscular. Como? Adaptei tudo. E eles sentiram muito cansaço, sentiram o músculo trabalhar. Mas aqui, como é que eu adapto? Quem é mais fragilizado, eu monto exercício para ele. Entendi. Para não excluir. Que já está excluído da sociedade. Ele já é excluído, às vezes, dentro da residência, dentro da casa dele. Porque o idoso não gosta de sair com os familiares? Porque ele se sente incomodado, que todo mundo tem que parar, andar devagar, colocar ele sentado e todo mundo brincando. E quem vai brigar com o idoso? Quem vai ficar conversar com o idoso? Quem vai fazer uma companhia para ele? E aí eu tento mudar essa visão, porque eles falam que não. O idoso, ele não externa isso, né? Para o familiar, que ele sente essa situação. E quando eles trazem para dentro do residencial, eles se sentem, eles percebem, eles não falam, mas que todos estão na mesma situação. E aí torna-se uma qualidade de vida. Porque o idoso estando em casa com o familiar, ele começa a ficar deprimido, porque ele entende, né? Eu estou acomodando as pessoas. E ali não, dentro do residencial, a gente tem a psicóloga que conversa, os funcionários, fazemos atividades. E estão todos na mesma situação. Então, eu recebo muitos idosos que aí a família, não é meu pai, não acredito, meu pai está fazendo isso, nossa. Porque eles chegam para nós e falam assim, minha mãe e meu pai não vai aceitar. Porque assim, eu falei assim, faz o teste. O senhor tem que fazer o teste para saber. E assim, tem uma melhora no astral, né? Eu estou falando de um residencial com uma qualidade, que não os residenciais que você viu, né? Estou falando do meu específico, sim, né? É assim, porque eu viso muito isso, a qualidade, o estímulo do idoso. E assim, eles têm um up, assim, uma melhora, sabe? Melhora o astral, participa. Assim, significativa a mudança de comportamento. É igual você falou agora, o que muda? Ambiente. Que ambiente que o idoso está inserido? O ambiente que está inserido que vai fazer a diferença. Sim. Entendeu? Você consegue dar essa qualidade para ele. Dentro da residência, dentro da casa do idoso, os familiares não vão ter essa paciência, porque tem trabalho. É isso que eu ia falar agora. E tem muitos que colocam os pais, enfim, numa casa de repouso para poupar esse esforço para eles. Sim. E eles sentem isso. Sim. Porque eles dão o mínimo, é a comida, o que investir, mas o cuidado e o carinho. Sim. Que muitas das pessoas falam que um pai cuida de 10 filhos. Isso. Mas os 10 não cuidam de um pai. Já vi vários casos de idosos morando sozinho, comendo, às vezes, comida estragada. E os filhos bem de situação, não cuidando dos pais. Mas que os pais fizeram para os seus filhos? Mas os filhos não podem abandonar o pai por tudo que ele fez. Entendeu? Tem que ajudar. A gente pode
abandoná-los por consequências passadas. Não, Tem de que forma ajudar. É alguma. ser humano, tem que ajudar. E na realidade, aí entra assim, a vida está muito corrida, Sim. Tudo está muito caro. Aí esse filho, a maioria das vezes, não consegue dar atenção pro pai, não porque ele não quer, né? Porque precisa trabalhar, precisa sustentar, tem o filho, tem colocar a comida dentro de casa. E aí a gente trazendo para dentro de um residencial é uma forma de cuidar. Num residencial bom, Sim. é uma forma de cuidar. Porque aí ele vai ter tudo voltado para a necessidade dele, né? E não deixar em casa, como você falou, sozinho, comendo uma comida estragada. Ou, muitas vezes, colocar só um cuidador ali, que aquele cuidador fica o tempo todo no hospital, né? No celular. E esquece aquele idoso. Então, você, fazendo uma pesquisa de um bom residencial, né? Olhando, acompanhando esse idoso de perto dentro do residencial, é qualidade de vida. Porque cada dia mais vai diminuir o tempo. Porque nós vamos precisar trabalhar mais, vamos precisar ganhar mais, porque está tudo tão caro. E esse filho tem que cuidar do filho, tem que colocar comida, tem que bancar uma escola, né? Então, assim, pensando nesse lado, colocar dentro de um residencial com qualidade, ver o que esse residencial fornece, que nem um educador físico, uma fisioterapia, uma psicóloga, terapia ocupacional, é qualidade de vida para esse idoso. Né? E a gente falando a respeito de exercício e tempo de falar com o idoso, às vezes não precisa nem de tempo para conversar. Sim. Dá um abraço. O gesto vale mais que muitas palavras. Sim. E você ficar ali 1 hora conversando com seu pai ou com o idoso, abraça ele. Fala só o que ele precisa, aquilo está no seu coração, já ficar feliz da vida. Sim. Entendeu? Às vezes eu estou dando aula no grupo, eu falo, gente, preciso de um abraço. Recebo vários abraços. Falei, ai, que gostoso. legal. Nossa, eu amo abraçar eles. Eu beijo eles, é bom demais. Porque é sincero. É sincero. Que eu sinto minha avó me abraçando, meu avô me abraçando, porque eu não tenho nem avó nem vô. Então eu até brinco pra eles, falei, gente, ó, quem quiser ir no cartório, eu tô pra adoção. Preciso de um vô e uma avó. Que legal. Eles tomam cuidado, você tá falando, hein? Mas e a gente acaba adotando eles mesmo. Sim. Né? A gente acaba adotando eles como vô, como vó. Eu, pelo menos, sou assim. Eu brigo por eles. Nossa, meu marido, então, nem se fala, viu? Eu perco meu marido para todas as idosas, tá? Dentro do residencial. Eu tenho uma idosa que todo ano, desde quando eu entrei na rede pública, todo ano ela faz um bolo para mim, meu aniversário. Todo ano. Chega dia 14 de julho, eu faço dia 15. Dia 14 ela fala, oi meu bebê, tudo bom com você? Que gracinha. Amanhã você passa aqui pegar seu bolo. Já tá pronto. Todo ano. Que não bonitinho. falta um Que legal, ano. que legal. E na realidade o idoso a terceira idade em si, ela já é carente pela condição física que vem acontecendo, que vai percebendo, né? Que não tem o mesmo pique, não tem a mesma energia. E ele já tem uma carência, né? E muitas vezes, sabe, Manuel, eu percebo... eu não culpo os filhos de forma alguma, porque a vida tá tão doida, tão doida. E muitas vezes a correria do dia a dia, ele não consegue parar para sobreviver. Para sobreviver à correria do dia a dia, parar, pensar e falar, nossa, tá faltando isso. Eu tô te falando isso porque eu vejo isso que eu faço com meu filho. Minha vida é tão corrida... E hoje, com meu filho mais velho, e eu tô me policiando. Eu falo assim, putz, eu trabalho tanto, tanto. E aí? E meu filho? Então, às vezes, eu percebo que os filhos... A maioria das vezes não é proposital, sabia? É pela correria do dia a dia. Claro, tem as suas exceções, como tudo na vida tem exceção. E, assim, e por falta de conhecimento, assim, porque antigamente os 40 anos já era considerado idoso e esse perfil mudou muito.
Então, o mundo, os governos, todo mundo não sabe lidar com esse envelhecimento. Então, é por falta de conhecimento mesmo, sabe? Dos filhos. Disso. Você falou do ponto que é muito importante e hoje, eu sofro com isso. Sofro assim, consigo lidar. Vamos falar sofrimento, eu consigo lidar com essa situação. A respeito do tempo. O pai, às vezes, por conta da correria, não tem tempo para ficar com o filho. Eu tive e tenho uma limitação, uma dificuldade, porque eu não fui estimulado com meus pais. Carinho. Eu gosto de trabalhar com o público idoso porque eles me dão aquilo que eu não tive. Nossa. Meu pai e minha mãe sempre trabalhou. Meu pai não me viu crescer, que trabalhava à noite. Quando ele chegava, eu estava dormindo, eu estava para a escola. Minha mãe só trabalhava, chegava, estava cansada. E quem cuidava de mim foi minha avó. O tempo que os pais não dão para os filhos hoje, os filhos vão sentir amanhã. Isso que eu estou falando de mim. Quantos filhos que não têm o suporte dos pais por conta da correria? O filho não precisa de muito, precisa do básico. É o carinho, não precisa ficar o dia todo. É tirar um tempinho para dar aquilo que ele precisa. É atenção, não é comprar com jogos eletrônicos, não é dar brinquedo. Às vezes o pai, que eu já vejo, eu também trabalhei muito tempo com criança na escola, dando atividade, porque era parte do sistema, e eu tinha que perguntar uma vez eu perguntei pro pai, qual que é a música que teu filho mais gosta de ouvir? E ele não sabe. Eu já vi muito a mãe ligar pra babá, ou quem cuida do filho, perguntar o nome do medicamento, porque estava no médico e a mãe não sabia que remédio que o filho tomava, nem a grama que o filho tomava. Isso é muito chocante. Aí você percebe que lá na velhice o papel se inverte. Sim. Entendeu? É muito forte, né? Vem da base. Muito forte. Não vem de agora, lá atrás. Mas é que culturalmente a gente não foi educado para isso. Por isso que nós estamos nessa catástrofe agora com os idosos e na realidade até os pais com os filhos também. Sim. Eu estou te falando porque é uma briga diária. Sim. Entendeu? Eu lembro a minha mãe, esses dias a minha mãe falou, porque você não tem tempo, você concorda, e ela está coberta de razão. Aí eu virei para ela e falei assim para ela, quando eu tinha a idade dele, a senhora tinha? Minha mãe só trabalhava. Entendeu? E eu estou me policiando muito para melhorar, não fazer isso. Porque se a gente não se policiar, tá tão difícil sobreviver, né? E aí eu começo a olhar por um lado que eu falo, poxa, está difícil agora. Quando chegar a vez dele e eu tiver velha, vai ser a mesma situação. Vai ser até pior, porque cada dia vai ter menos tempo. E aí é onde vai aumentar os residenciais, os cuidadores. Por isso que os residenciais têm que se qualificar, se capacitar, entendeu? Porque vai ser uma demanda natural da vida. E vai ser difícil o filho e a filha que está tendo a visão que nós estamos tentando mudar isso. Porque a vida não dá essa oportunidade. Não, e ninguém se prepara para envelhecer, né? Ela não dá essa oportunidade. Da gente parar e pensar. Eu acho que nós, como trabalhamos já com a terceira idade, eu há 18 anos, você... Quanto tempo mesmo? Eu sou formado há 17, mas trabalho com idosos há mais de 8 anos. A gente consegue ter essa visão, mas Sim. As pessoas que não trabalham diretamente com esse público não conseguem. E nós precisamos lutar por isso, né? Por isso que o universo do idoso é a gente tentar mostrar e vamos lá, vamos mudar isso. Dá tempo, tá? Dá tempo da gente fazer isso. É só querer. E se não conseguir, pedir ajuda. Igual eu falei, nunca a gente faz nada sozinho. E tem muita casa de repouso que pode estar contribuindo com pouco. Poxa, muito. Entendeu?
não vê o idoso como ali, eu falo que é um saco de batata ali, né? Sim. Mudar essa visão, né? Na realidade, hoje, eu sou presidente de uma associação nacional, a DECAP, né? De qualificação de gestores, de pessoas, justamente para isso, né? Para tentar mudar essa gestão de residenciais. Mudar a visão dos gestores, né? Nós precisamos. Que a gente precisa trazer isso para dentro do residencial, o que nós estamos abordando aqui, o educador físico, estimular esse idoso, porque vai chegar a nossa vez. Nossos filhos terão menos tempo, porque a vida cada dia vai ser mais difícil, né? Então, a gente precisa qualificar esses residenciais. Porque eu vou te ser muito sincera, Emanuel, eu falo para o meu filho, falei para o meu filho e para minha nora, falei, eu não quero, eu sei como que é a vida, eu não quero incomodar, atrapalhar. Porque sei que a gente, na terceira idade, é outro pique, é outra vibe, como diz eles. Me coloque num residencial de qualidade e venha pelo menos me visitar uma vez por semana. Eu falo, porque vai ser isso, a gente não vai ter saída. Então, nós precisamos mudar a visão dos gestores e qualificar esses gestores e mudar isso para dentro do residencial. Isso é muito importante e é o que vai gerar um benefício para quem for ficar na residência, no residencial. Sim. Porque essa visão que você tem na sua residência, na época que eu fui fazer uma visita para implantar um projeto, não sei nem o que é isso. Até eu perguntei pro meu companheiro médico que estava junto comigo, falei, tudo que você falou que eu queria que tivesse na casa, não tinha. A enfermeira falava, não, tudo isso ia ficar muito caro, já era custo. Colocar você aqui já era custo. Eu falei, eu não vou cobrar da casa de vocês. Vocês colocam na folha de pagamento. Quantos idosos vocês têm aqui? Divide por eles, não vai sair do seu bolso. Fala pros familiares. E mostrar para o familiar sim, a qualidade, o que vai trazer. Isso, sim. Mas não deu oportunidade. E o que está acontecendo? Um monte de idosos ficando doente, eles não tendo paciência, vai tudo colocando no residencial. A gente sabe, né? Nossa visão é diferente, que você sabe o projeto aí do meu sim. marido com você, de montar a academia. Nós temos um espaço sim. lá. E montar a academia lá dentro do residencial. O espaço, né? Para trazer esse educador físico, pilates, para estar melhorando isso, né? No idoso. Isso vai ser um diferencial, sim. Gigantesco. Sem dúvida. E a gente precisa mudar a visão dos gestores. Isso a nível nacional, não estou falando só de São José do Rio Preto. Não vai ser fácil, mas nada na vida é fácil, né? E assim, a associação foi para isso mesmo, para qualificar esses gestores, mudar a visão. Na realidade, a gente precisa mudar a visão. Não só de gestores, como do mundo, né? Porque o problema do envelhecimento é mundial, né? No Brasil, ele é mais grave porque a Europa demorou 30 anos para envelhecer. E o Brasil envelheceu em 15. Então, assim, foi muito mais rápido que na Europa. Então, a gente precisa mudar essa visão, né? Dos governos, municípios, tudo isso. É muito sério o que a gente traz aqui. E na realidade, o universo do idoso é para a gente lutar. Mais, vamos dizer, mais uma ferramenta, porque a associação é uma ferramenta para a gente lutar para mudar essa visão, o universo do idoso também. O importante não é envelhecer bem, da qualidade. Se todo mundo tiver uma capacitação, uma estrutura para recebê-los e dar continuidade na vida, mesmo na terceira idade, já é um ganho excelente. Essa visão, só fiquei sabendo quando eu estava conversando com teu esposo. Falei, meu Deus, que sacada. Por que não existia isso antes? Ou até a pessoa pensou, mas pensamento sem ação é só um sonho. Porque não é fácil, viu, Emanuel? Eu sei. É muita coisa, vamos ter que debater. É muita energia, é muito gasto, isso.
Mas vai dar certo. Acho, não tenho dúvida. A partir do momento que a gente pensa em ajudar, melhorar outras pessoas, levando qualidade, isso vem em dobro para nós, que a gente quer melhorar. A gente está procurando ajuda, recurso. Não tem como dar errado. Não é algo que a gente vai tirar, a gente vai somar, vai agregar, entendeu? E isso que é importante. Ajudar mais pessoas. E quanto mais se ajuda, mais você recebe. Essa é a lei do retorno, né? É dando que se recebe. Emanuel, na realidade, esse bate-papo hoje aqui foi, para mim, nossa, como eu aprendi. Nossa, foi muito rico. Foi assim, nossa, tô saindo daqui, terminando aqui, assim. Nossa, aprendi muito com você. Muito, muito. Como, o que você deixa, assim, com a sua trajetória de educador físico, né? Com idosos, pro pessoal aí, de recado, né? De dicas, os que estão se formando, né? Quem está entrando nessa área de educador físico, né? Quais são as dicas? O que você deixa aí para nós? O que eu sempre falo, sempre, para os profissionais que estão entrando, ingressando na faculdade, ou até mesmo aqueles que estão terminando, procurar a trabalhar com a saúde. Procurar trabalhar com o que está acontecendo no mundo. A gente está falando sobre idosos, que é um campo, é uma terra que tem pouco habitante, pouco profissional, poucas pessoas capacitadas. Então, se capacitem, estudem, procura ajuda, curso, pós-graduação, enfim. Vocês não vão se arrepender. Vocês vão fazer um bem para o mundo. Às vezes, para a pessoa que está na sua casa, está do seu lado, precisa de ajuda e não consegue ajudar. E quem está se formando consegue ajudar. De maneira simples. O básico, tá? Eu tenho certeza, não espero, tenho certeza que esse projeto vai conseguir trazer e levar saúde, benefício para muita gente que está esperando recurso ou oportunidade e não tem. E o que precisar, o que eu puder somar, estou à disposição. Com certeza você está envolvido nesse projeto, você não tenha dúvida disso. Estamos aqui para somar. Olha, pessoal, que profissional rico que eu tenho na minha frente aqui. Realmente nós temos falta de profissionais com essa qualidade, com esse amor com a pessoa idosa. E vou encerrando mais um episódio do nosso podcast Universo do Idoso, assim, cheia de... Não, assim, eu não tenho palavras para dizer, Emanuel, do que você trouxe, assim, do que eu aprendi, de verdade, assim, nossa, eu tô orgulhosa de ter, assim, nossa, como eu aprendi. Fico feliz, fico muito feliz em poder trazer um pouquinho da minha vivência que eu venho fazendo até nos dias de hoje para beneficiar as pessoas que procuram, tanto idosos ou até mesmo aquelas que têm doenças crônicas, porque precisam. E eu senti essa deficiência antes de terminar a faculdade. Eu ficava preocupado, o que eu vou fazer? Eu vou ser mais um na multidão? Eu vou seguir a manada, ficar só na academia? O que eu posso fazer? Aí eu vi esse universo, falei, aqui que eu vou entrar, e aqui que eu vou ficar, e aqui que eu vou morrer. Cuidando de pessoas idosas, cuidando de quem precisa de ajuda. Tá? Nossa, pessoal, sigam. Vocês, filhos, que têm o seu pai, sua mãe, que ainda estão ativos. E a gente precisa começar a movimentar eles antes. Pensem nisso. Procurem aí. Nós vamos deixar o contato do Emanuel. E vou encerrando mais um episódio do nosso podcast. Feliz, assim, nossa, eu tô radiante pela entrevista de hoje. E eu espero vocês no nosso próximo episódio, que será muito enriquecedor. Acompanhe. Tchau, tchau.